Salve galera, beleza? Tranquilo? Meu nome é Edson, para quem ainda não me conhece, ou enfim, não lembra meu nome, tá? Eu sou professor de história de vocês, então a gente vai dar continuidade às nossas atividades, né? Nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, a gente está aí com essa delicadeza de conseguir dar conta das nossas tarefas, né? Nossas aulas, exercícios, enfim, nosso estudo de maneira geral, só que à distância, né? Vocês aí e eu aqui, né? Mas mesmo separados por essa distância, nós estamos juntinhos aqui. Estamos juntinhos querendo produzir, querendo fazer, querendo fazer o conhecimento de vocês andar, né? Tudo isso é muito importante para a gente conseguir manter a ordem da nossa coisa, do nosso programa e tudo mais, tá? A gente vai falar um pouquinho disso agora. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Que estejam se cuidando, que estejam se protegendo aí, mantendo o isolamento que é necessário, tá bom? É um compromisso coletivo, tá? Para a gente conseguir conter esse corona aí e seguir em frente, tá? Espero que estejam se protegendo, sem sair de casa para quem for possível, né? E claro que estejam estudando, tá bom? O compromisso de vocês agora para isso dar certo é fundamental. Hoje a gente vai ver a Revolução Francesa, né? A gente vai ver, na verdade, a França pré-revolucionária, né? A França do antigo regime e a Revolução Francesa. E essa nossa aulinha vai ser dividida aí em 3 ou 4 partes, tá bom? E aí você depois quando terminar uma parte, você vai ter um linkzinho no final aí, vai aparecer na tela, aqui nos cantinhos da tela, o link já para a próxima parte da aula, beleza? Então é isso, gente. Vamos para nossa aula. Tamo junto, galera. Eu vou aparecer aqui em cima no cantinho para vocês, beleza? E a gente vai aqui visualizar a nossa apresentação, né? Acho que aqui a minha carinha tá tapando um pouquinho aqui do título, mas o título da nossa aula é A França Revolucionária e o Fim do Antigo Regime, tá bom? Ou seja, vamos entender um pouquinho o que é esse antigo regime primeiro, tá bom? Para falar já da França Revolucionária. Não tem como falar de França Revolucionária sem falar antes do antigo regime, ou seja, do absolutismo, tranquilo? Essa data aqui, de 1789 a 1799, é o período aí de execução, né? O período de acontecimento, o período de desencadeamento da Revolução Francesa, tá bom? Eu sou o Edson, como vocês já sabem, professor de vocês, e aqui a gente vai trabalhar o nosso conteúdo. Essa imagem aqui da guilhotina, ela tá aí porque a guilhotina se torna um grande símbolo da Revolução Francesa, mas daqui a pouquinho a gente fala melhor disso. Show? Vamos dar sequência aqui pra gente entender um pouquinho melhor. Então, o que é essa França aqui do antigo regime, né, galera? Olha só, antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, né? O mercantilismo e a sociedade dividida em estamentos, ou sociedade estamental também. O mercantilismo era o modelo econômico, galera. A sociedade estamental era a forma em que a sociedade se dividia, tá bom? Hoje a gente divide as sociedades em classes sociais, mas naquele momento era estamento, tá bom? Que ainda é um modelo bem medieval, né? Ou seja, uma estrutura que, por mais que estejamos falando do século XVIII, na França, ainda é uma estrutura lá da Idade Média. Olha como que está atrasado isso, olha como que essa sociedade ela está com uma estrutura ainda atrasada, ainda feudal, né? Então esse vai ser um dos questionamentos aí da burguesia dos trabalhadores, tá bom? E o absolutismo monárquico é a organização política, ou seja, qual é o tipo de regime político em que a França se encontrava naquele momento, tá bom? Dessa forma, a gente vê que o absolutismo, ele é o que? O poder do rei, absolutismo monárquico, né? Ou seja, olha o monarca aí, o rei. E se o poder é absoluto, né? Se é absolutismo, significa que ele tem poder sobre todo o país, todo o estado. Ele cria leis, ele pune, ele executa funções, ele determina a economia, ele governa todas as áreas da nossa não, né? Da sociedade francesa naquele momento. E o grande monarca aí, nesse momento,
é um monarca chamado Luís XVI. Olha aqui o nomezinho dele aqui, ó, circulando aqui com o mouse. Aqui, ó. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e sua corte gastavam enormes quantias, galera, enormes quantias para sustentar os seus privilégios. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma foto, uma imagem, né, uma pintura da Maria Antonieta, que é Marie Antoinette, que era a esposa de Luís XVI, a então rainha absolutista da França do século XVIII, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver para exemplificar um pouquinho desses gastos com a corte, né, com o sustento dos privilégios. Então Luís XVI é esse monarca, o absolutista. Tem uma frase muito comum que é atribuída a ele, que é "L'État c'est moi", ou seja, o Estado sou eu, né, que mostra a imponência de Luís XVI. Né? Ele está dizendo que todo o Estado, na verdade, é ele que manda, ele que governa, ele que controla todo o Estado francês, tá bom? Característica fundamental do absolutismo. O gasto com as guerras, que pesou na economia aí do país. A França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Ou seja, primeiro que França e Inglaterra já eram adversárias políticas e econômicas há muito tempo, né? França e Inglaterra já passavam aí por muitos desafios, muitos problemas. Claro que com a derrota da França na Guerra dos 7 Anos, ela vai se prejudicar. Galera, pensa comigo, todo país que sai de uma guerra sai fragilizado economicamente. Não tem como fugir, não tem como escapar disso. Então a França sai muito prejudicada disso aí, tá bom? Fora que assim, desculpa, uma forma de fragilizar o seu principal inimigo, que é a Inglaterra, seria apoiar a principal colônia da Inglaterra, né? Ou seja, aqui ó, olha aqui na tela, os Estados Unidos da América, né, galera? Nossa, desculpa, a garganta tá incomodando aqui. Mas então assim, apoiar a independência dos Estados Unidos, que é a principal colônia, fazer com que eles se emancipem da Inglaterra, é uma estratégia fundamental para fragilizar os ingleses, galera. Olha que astúcia francesa. Pois é, só que isso não vai pegar muito bem para a França, sabe por quê? Porque a França já está com muito gasto, o Estado francês está com os cofres vazios. A Guerra dos 7 Anos fragilizou a Inglaterra, mas fragilizou principalmente a França, que saiu derrotada. Uma guerra fragiliza todos os lados, mas o derrotado é sempre o pior. Então a França com os cofres esvaziados, uma França que gasta muito para sustentar os privilégios da corte, que esbanja muita riqueza, gastando dinheiro para apoiar conflitos externos, em vez de resolver os problemas internos. Então isso vai gerar um quadro de crise econômica muito grave, tá bom? Muito grave. A população não vai gostar, a gente vai ver o porquê. Além disso aqui, ó, o quadro econômico da França era péssimo, né? E a fome ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Cara, é muito simples, é muito simples. Pensa comigo, a agricultura, ela acontece sozinha? Claro que não, né? Ou seja, para haver agricultura, precisa ter plantio, né? Então você precisa plantar. E o plantio depende de condições climáticas, não é? Depende de condições do solo, não é? E depende do tempo também, não é? Pois é. Então, as colheitas não são instantâneas, não é de repente, do nada, que surge. Precisa de tempo. Precisa de solo. Agora, a Idade Média já mostrou que a Europa não andava bem. O solo já estava esgotado. O solo francês já não estava muito ruim. Naquele momento a França atravessa um período de péssimas condições climáticas, né, que pioram ainda mais a questão dos plantios. Ou seja, cada vez menos plantio. Significa que a agricultura vai melhorar ou vai entrar em decadência? Decadência, né, galera? Pois é.
Agora pensa comigo, vamos lá. Você é inteligente e eu sei que você pode. Se a agricultura está enfraquecida, tem mais ou tem menos alimentos sendo colhidos? Tem menos, né, galera? Pois é, e se tem menos alimentos, significa que tem menos alimentos para abastecer a população, para alimentar a população. E se a população não está se alimentando, a população vai morrer de quê, gente? Vai morrer de quê, gente? Ai, meu Deus do céu. De fome, galera. Olha que absurdo, cara. Pois é, né? Então, a fome ameaçava a população, como diz aqui. As secas prejudicavam a agricultura. Se prejudicava a agricultura, não abastece a população e a população padece de fome, galera. Então, enquanto você tem uma população padecendo de fome, você tem uma corte esbanjando riqueza, promovendo altos banquetes luxuosos. A população não vai gostar, né, meu bem? Né, meu pessoal? A população não vai gostar e os trabalhadores vão ficar meio nervosos, né? A burguesia principalmente. A burguesia principalmente. Os comerciantes, esses aí vão ficar revoltados. Mas a gente vai entender um pouquinho por quê. Vamos lá, a divisão da sociedade francesa também pode ser considerada uma causa da revolução, tá? Pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. Ou seja, se você nasceu um nobre, você vai ser sempre um nobre. Mas se você nasceu plebeu, vai ser sempre um plebeu. Não há mobilidade. Hoje em dia a gente vê, né? Alguém pobre ficou rico, tá? Alguém rico ficou pobre. Acontece essa mobilidade. Mas naquele momento não era comum, tá? Era uma é uma condição de nascimento, uma condição de pertencimento social, tá bom? A questão da mobilidade social, ela era quase inexistente, quase, não acontecia, não era comum, tá bom? Vamos avançar aqui pra gente ver aqui, ó. Olha essa nossa pirâmide etária aqui. Etária não, desculpa, nossa pirâmide social, que é sempre aquele gráficozinho que a gente utiliza para fazer a exemplificação das camadas sociais da sociedade, né? Como a gente falou, a França é uma sociedade estamental. Olha o nomezinho aqui, ou seja, dividida em estamentos aqui, ó. Estamentos, tá bom? Cada camada dessa é um estamento. Show de bola? Então, olha só, no topo da pirâmide está quem? Olha aqui, o rei, né? O rei e a alta nobreza e o alto clero, né? Olha aqui, ó, alto clero, tá bom? O alto clero representado aqui pelos representantes máximos da igreja, né? Ou seja, o papado, ou seja, o papa, né? Papa, arcebispos e tudo mais, tá ok? E aqui logo abaixo, assim, ó, nós temos o que, ó? Uma média nobreza e um médio clero, né? Média nobreza e médio clero que estão aqui, estão bem próximos ainda aqui, tá vendo? Importante salientar isso. Temos também aqui, ó, o baixo clero e a baixa nobreza, né? Esse baixo clero e a baixa nobreza, em geral, são fidalgos, donos de terras, tá bom? Senhores feudais. E aqui, ó, o baixo clero são os frades, os monges, né? Os padres, enfim. Tá ok? Tranquilo? Suave na nave? Então vamos continuar aqui, ó. Na parte de baixo, você percebe que eu estou separando essa pirâmide aqui, ó, por essa parte aqui, ó. Separação entre a elite, que é essa parte de cima, e ó, o povo, que é essa parte de baixo, tá bom? E aí no povo nós temos aqui, ó, outras camadas. Temos a camada aqui, ó, dos ricos, né? Comerciantes, banqueiros, donos de terras, ou seja, a burguesia, né? A alta burguesia, como a gente pode chamar aqui. Nós temos aqui, ó, os níveis modestos, né? Que são artesãos, desculpa, nossa, meu Deus, artesãos, né? Profissionais liberais, lavradores de terra e por aí vai, tá bom? E a população pobre, e aqui também tem baixos burgueses, tá bom? E a população pobre, né? Que são o que, ó? São camponeses, né? São trabalhadores rurais, né? E trabalhadores urbanos aqui, ó, em geral, ó, trabalhando com artesanato, né? Os artesãos, tá ok? Beleza? Essa aqui é a nossa sociedade estamental. Essa aqui é a forma com que a sociedade francesa se organizava antes da Revolução, tá? Só pra gente ratificar isso aqui, ó, pra gente confirmar isso aqui, quem é quem, né? O primeiro estado, né? O segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado é formado ali
pelo clero, né? Pelo clero ali, e o rei tá acima de todo mundo, tá? O rei tá sempre acima, então a gente nem considera ele aqui. O rei tá acima, o rei faz parte da nobreza, da alta nobreza, mas ele tá acima. No primeiro estado você tem um clero, que vai se dividir entre alto e baixo clero. Aí, ó, tendo alto bispos, abades, né? Papa, e o baixo os padres de origem popular. No segundo, você tem a nobreza. A nobreza também se divide em duas. A nobreza de sangue, que é a alta nobreza, e a nobreza de toga, que é a baixa nobreza, né? A nobreza de sangue é uma questão de hereditariedade, você nasceu. A burguesa de toga é quando burgueses compravam ou ganhavam títulos de nobreza por alguma benesse que ele resolveu fazer, enfim. Tá bom? E o terceiro estado é que o povo, a burguesia, que vai se dividir entre alta, média e pequena burguesia, né? A alta aí você tem os banqueiros, né? Na média você tem os comerciantes, média e pequena são comerciantes. E o povo, né? Que é o povo, é o trabalhador, é o pobre, né? São os camponeses, trabalhadores do campo, aí, trabalhadores rurais, né? E os trabalhadores urbanos, né? Os operários. Já estava acontecendo na França nesse momento um iníciozinho de industrialização. Já haviam algumas pequenas fábricas, então já tem ali um operariado, tá? E desempregados. Cara, não tem como não ter desempregado, né? Vamos combinar. A França em crise, sem dinheiro, fragilizada, pessoal passando fome, não tem como não ter desempregado, né? Esse é o cenário francês nesse momento. E aqui, ó, uma charge para a gente poder exemplificar isso aqui, né? Você tem quem aqui? Ó? Você tem aqui um homem, né? Um homem com trajes bem mais simples, e ele está carregando dois aqui, ele está carregando, ó, a nobreza e a igreja, né? A nobreza e o clero. Então, assim, é como se a sociedade é o terceiro estado. Esse homem representa o terceiro estado, que aqui, ó, como a gente viu, o terceiro estado é o povo, né? Burguesia mais pobres. Ele está sustentando aqui, ó, a nobreza e a igreja. Está sustentando esses dois, ou seja, está carregando essa galera nas costas. Sabe por quê? Porque, ó, é só o terceiro estado que paga imposto. É isso mesmo. Só o terceiro estado que paga imposto, e só o terceiro estado que produz riqueza também, né? Porque, vamos lá, a nobreza não trabalha, né? Os nobres são os guerreiros, né? São os homens que compõem as tropas que vão lutar nas guerras, defender o território. Enquanto a nobreza de sangue, isso na nobreza de toga, e a nobreza de sangue também, de certo modo, né? Só mesmo a corte que não participava das guerras normalmente. A família real, enfim. O clero faz o quê? O clero ora, o clero reza. O clero vai velar pelo bem. Desculpa, só um minutinho. Ai, minha garganta aqui não tá ajudando. O clero vai velar pelo bem da sociedade, né, de maneira geral, entre algumas aspas. O clero vai ser o contato direto entre os humanos e o divino, não é isso? Então o clero também não trabalha. Então o clero não trabalha, a nobreza não trabalha, só quem trabalha é o terceiro estado. É o povo, né? É a burguesia e os trabalhadores. Então, nós temos aí uma fragilidade da sociedade francesa que faz com que isso aqui aconteça, né? Faz com que isso aí embaixo, vocês estão vendo na tela, aconteça. Você vê o terceiro estado carregando aí o segundo e o primeiro estado, tá?